vamos voltar à nossa disciplina Recursos Pedagógicos para o Ensino de Física, da turma de Licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em Física de Igarapé-Miri, pela Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Universidade do Estado do Pará. Sou a professora Camila Furtado e vamos dar continuidade à nossa disciplina. Bom, ainda falando sobre recursos pedagógicos e a diferença de terminologias entre o que é método, o que é metodologia, o que é um recurso, o que é uma técnica, o que é um método, nós vamos partir de agora em diante a partir daí. Então, o que é um método? Um método é um conjunto de técnicas que você utiliza dentro da área do ensino de forma organizada, visando um objetivo. Então, quando você se dispõe a utilizar um método, você organiza esse método, organiza o conteúdo da forma mais adequada que você prevê, que você estabelece ali, e você utiliza técnicas para que esse ensino seja facilitado. A ideia do método é justamente a facilitação do ensino e da aprendizagem para o aluno. E o que é a técnica? A técnica é um saber aplicado com ferramentas úteis. Por exemplo, nós utilizamos um conteúdo, uma grade, não se chama mais nem grade curricular, se chama agora matriz curricular. Então nós temos uma matriz curricular com uma série de conteúdos e esses conteúdos são utilizados para o ensino de cada ponto dentro desses conteúdos. Então, como você vai ensinar esse conteúdo é um método. Agora, o que você vai utilizar para ensinar esse conteúdo é a técnica. Então, a técnica, ela está intimamente relacionada a questões socioculturais do aluno em que você está aplicando essa técnica. Então, não adianta nada eu pegar uma TV multimídia com interface amigável e etc. e não saber utilizar minimamente essa TV. Ou o que acontece em muitos casos, em muitos laboratórios de física, inclusive, de ter muito aparato tecnológico, vários experimentos de física e ninguém saber utilizar esses experimentos. Essa é um dos problemas que eu percebo muito no curso de física. Quando não é a falta de conhecimento em utilizar esses equipamentos, é justamente o contrário, é não ter equipamentos, que na maioria das vezes acontece, eu não tenho um laboratório de física, eu não tenho equipamentos, experimentos de física para usar, para facilitar o ensino e a aprendizagem do meu aluno. Então, essa é uma das questões que a gente aborda. Só que a questão do laboratório, ela não é única. Existem várias estratégias de ensino e cada uma corresponde a uma realidade sociocultural de um determinado grupo de alunos. E às vezes, dentro da própria sala de aula, existem realidades totalmente diferentes. Então o professor ele tem que pensar no todo e não deixar nenhum aluno excluído, renegado,
tem que incluir, tem que agregar todo mundo e não excluir. Então, quais são as estratégias de ensino? O que você precisa para ter uma estratégia de ensino? A primeira questão é a organização do saber. Como você vai organizar aquele conteúdo especificamente? Como é melhor? É cinemática primeiro, ou vetores primeiro, ou grandezas escalares primeiro? Qual sequência lógica fica melhor para eu ensinar para o meu aluno? É claro que vai depender do seu contexto, tanto o seu contexto enquanto professor, quanto o contexto, principalmente o contexto dos alunos. Outro ponto é, quando você tiver organizado o seu conteúdo, o seu saber, o saber que você precisa construir ali junto com o seu aluno em sala de aula ou fora dela, você precisa dos recursos que possibilitem o alcance do seu objetivo que era proposto em determinada atividade. Por exemplo, se você faz um jogo de tabuleiro com questões de física no tabuleiro, primeira coisa que você fez foi organizou o conteúdo. Depois do conteúdo organizado, você vai aplicar uma técnica. Você vai utilizar aqui a ludicidade, um joguinho de tabuleiro para incentivar os seus alunos a ter prazer em aprender brincando. Depende também da idade, da faixa etária, mas às vezes até para os meus alunos de faculdade, dos alunos universitários, eu passo joguinhos para eles e eles ficam entusiasmados, eles ficam, nossa, professora, nunca pensei que fosse tão agradável assim, eu já sou apaixonado por física, mas nunca pensei que fosse tão legal aprender física brincando. Então, eu acho que vai das idades aí, todo mundo gosta de aprender sem que seja necessário todo um esforço para você entender aquele assunto da pior forma possível. Para facilitar e deixar com que o aluno aprenda de uma forma simples, objetiva, sem que seja necessário uma memorização e toda a volta daquelas questões tradicionalistas que a gente tanto tenta não combater, mas sim ressignificar. Então, os recursos, quando utilizados adequadamente nessas salas de aulas, eles dinamizam a sua aula. Eles deixam a sua aula, parece que o tempo não passou. Eu tenho a impressão assim de que quando a aula é muito divertida, que os alunos participam muito, parece que o tempo voa e a gente não quer sair dali porque a discussão está muito agradável, porque a gente está conhecendo, está construindo conhecimento, e eu aprendo também enquanto professora, assim como vocês aí do outro lado da tela aprendem também enquanto alunos. Então, só que esses recursos, eles precisam ser utilizados de forma adequada. Não adianta eu pegar um slide e jogar vários textos para vocês que eu vou estar fazendo a mesma coisa que pegar um livro e dar para você folhear e ler. Não vai estar fazendo diferença alguma. Ou se eu pegar um texto e enviar para vocês pelo WhatsApp, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu vou pegar um livro e entregar para você ler sozinho. Se eu não tiver um objetivo depois dessa leitura de discutir, de ir lá debater, de trocar opiniões, de conversar, de questionar, de perguntar por que um tem opinião diferente do outro, por que um teve um contexto diferente do outro,
Eu tô com uma outra turma, por conta do coronavírus, também utilizando essas plataformas online disponíveis para a gente atuar na educação. E durante as aulas online, eles participam e eles questionam e eles contam as histórias deles. E eu sempre termino a aula com uma sensação muito forte de que, nossa, que aula agradável. Então, eu acho que é essa sensação que o aluno tem que ter após terminar a aula. Nossa, que sensação agradável eu estou tendo ao conseguir aprender tantas coisas nessa aula. Porque assim você vai ter vontade de voltar no próximo dia para aprender mais. Porque sim, conhecimento é viciante. Então, só para finalizar, ainda na questão das estratégias, você tem os materiais e os equipamentos. Materiais e equipamentos são coisas diferentes. Então, você pode utilizar qualquer material se você tiver um objetivo e uma aplicação daquele saber organizado nesse material. E você pode ter equipamentos sofisticados, e se você souber utilizar essas plataformas sofisticadas, esses equipamentos, você também pode estar fazendo com que exista uma estratégia de ensino-aprendizagem e o ensino seja facilitado, o aluno consiga aprender de forma mais eficaz e de forma menos sofrida, eu diria, de uma forma mais significativa e que ele não esqueça no dia seguinte nem na semana seguinte. Bom, no próximo vídeo nós continuaremos. Os vídeos são curtos para que não fique tão maçante, seja mais fácil de baixar, mais fácil de visualizar, e nós vamos assim até terminarmos os nossos tópicos, e assim que possível, eu conseguindo entrar em contato com vocês, a gente vai marcar a nossa aula online, ok? Então, até o próximo vídeo.